união, é a união. Na família estoqueira, na mais terna gratidão. Aí. Manda esse grande abraço todo em forma de canção. Pra agradecer o nosso coração sincero de carinho pelo estoco, pela nossa educação. E vamos dizer da maneira mais singela e serena. Agora vem. Muito obrigado, Dona Alzira e Dona Nena. Aí todo mundo já chorava. Não tinha quem não chorasse. Foi Era cantar e ter choro. Que ano foi? Não, isso aí vocês cortam. Foi 50 anos. 50. E aí depois o passeio ainda com o carro aberto. 50? Ó, o Carro aberto. Gente, tem muita coisa, nem sei por onde começar do berçário. Vamos. Muito prazer, eu sou a Ana Clara, sou estudante do Colégio Estoco, do primeiro ano do ensino médio. E hoje a gente está aqui para entrevistar essas 4 mulheres maravilhosas, para dar seguimento ao projeto Estoco 70 anos. E como vocês podem ver, elas estão muito animadas, estão muito empolgadas. Essa é a Rose, essa é a Gisele, Simone e Elô. Essas duas são coordenadoras e essas duas são professoras. Bom, meninas, vamos começar com a história de vocês aqui no colégio. Eu fiquei sabendo que as 3 foram alunas coordenadas pela Elô. É isso mesmo? Isso aí, ela foi nossa primeira coordenadora aqui dentro. Na verdade, acho que eu fui a primeira coordenadora Do Colégio Estoco. do Colégio Estoco. E como que você entrou aqui? Eu participava de assessoria de matemática com a professora Cristina Maranhão, que trabalhou muito no Estoco também. E ela fazia um trabalho com o Estoco e Estoquinho. Mas o forte era, a sede desse trabalho era no Estoquinho, vamos dizer assim. E eu trabalhava com ela, com a educação matemática, era parte de matemática. E assim eu conheci a Dona Alzira, a Dona Nena, a Regina. E aí a gente conversava muito, se encontrava bastante, porque tinha os encontros das assessorias, né? E depois de uns 2, 3 anos que eu fazia isso com a Cristina, a Dona Alzira me chamou para vir para o Estoco Como coordenadora. Como coordenadora. Que legal! E vocês têm uma amizade até hoje? A gente tem um carinho muito grande. A Rosana Simone ainda dou umas mensagenzinhas. A Simone, eu amo a Simone de paixão. Porque, sabe aquelas professoras que você, como coordenadora, você sabia que podia contar com elas? Então, elas eram assim, mas a Simone eu tive uma convivência maior, né? Porque ela está há mais tempo, né? Do que vocês. Sim. Ou Que nós vocês entramos já- depois de um ano. Eu entrei aqui em 1986 e saí em 2000 praticamente. Acho que foi 2000 que eu saí, 99. E você foi coordenada por ela? Sim, minha primeira coordenadora. Ah, que legal. E você entrou aqui no Estoco em que ano? Eu entrei em 1994. 94. Entrei como estagiária. A escola tinha acho que 900 alunos só no período da manhã, não é, Lê? Todas as salas não tinham bibliotecas, né, sala de música como é hoje. Tudo era sala de aula e era uma escola assim repleta de alunos. E aí eu tive, vamos dizer assim, a felicidade de no mês de maio, eu entrei como estagiária em fevereiro, no período da manhã, no mês de maio, uma professora desistiu das aulas à tarde e aí a diretora na época, né, a Elzinha, me convidou para assumir essa aula. E quando a Elô fala, né, que às vezes os nossos caminhos, eles vão para lugares diferentes. Mas esse carinho, esse afeto, ele sempre retoma quando a gente se vê, né? Então eu lembro, por exemplo, da Elô, porque eu era nova, foi na verdade minha segunda escola. E a minha primeira escola particular, então totalmente diferente. Então eu lembro do carinho que a Elô tinha, né, do cuidado, então sempre dando a liberdade de trabalho, mas aquela liberdade, ela supervisionada. Então eu lembro que ela ia até a minha sala, batia na porta, tá tudo bem? Você está dando conta? Você está dando conta da correção, a orientação da prova, do plano? Então talvez ela nem tenha
noção dessas memórias que eu tenho, né? Mas esse cuidado. E a Elô sempre muito, muito fina, né? Eu vou dizer assim, muito cuidadosa. Orientava de uma forma que a gente crescia, né? Então, ficou aí. E aí, quem diria que depois de um tempo, né? Eu estaria exercendo a mesma função que ela exerceu, né, Elô? Que lindo! Por isso que é um carinho mesmo. E aí tenho, isso, quando verdade. lá, né, falaram que você viria, né? Nós falamos, Elô, porque tem um vínculo, né? Tem mesmo, porque o vínculo profissional ele é muito importante, Sim. né? Porque Sim. o trabalho na vida da gente, ele é uma coisa muito forte. Né? Quando a gente para, eu parei, agora eu parei. Eu me aposentei aqui, mas eu trabalhei mais 10 anos aposentada. E então o trabalho, a profissão, ela é muito forte na vida da gente. Você não vive sem. Você não vive sem, né? É um dom. E vocês foram professoras coordenadas ou vocês foram alunas coordenadas? Não, eu comecei, na verdade, diferente da Simone e da Rosane, eu comecei também em 1994, porém no Estoquinho. Então eu comecei como estagiária. Então eu fazia magistério e aí no magistério você tinha que estagiar. E aí eu iniciei no Estoquinho como estagiária. Depois de 3 anos, o meu contrato venceu de estágio e aí que eu vim para a unidade 3. Começou como aqui professora? não comecei ainda como professora. Então aqui eu também fui contratada como assistente, né? Então eu trabalhei como assistente de sala de aula primeiro. E na verdade aqui a gente fazia de tudo um pouquinho. Então assim, tudo um pouco. a estagiária aqui não era assim, eu sou a estagiária da Simone, não. Então você ia pra gráfica, você aprendia a tirar cópias, você, desde o microfone, do som da quadra, Do mural. Que a gente conhecia Exatamente. através da assistência. Isso. Seria essa professora como professora. Às vezes a gente não chegava a ser professora, não. Porque E já aí, é o que a Eva falou, olha, colocava nessa, por exemplo, faltava um professor, ficava doente, coloca assistente. Eu fiquei muitas vezes em sala de aula, eu substituí. esse era o processo seletivo. Esse era o nosso processo, verdadeiro processo seletivo, né? E a dona Alzira e a dona Nena, elas ficavam aqui no colégio. E eu lembro que elas andavam pelos corredores, olhavam, nossa, que letra bonita dessa professora. E às vezes era assistente. Eu já peguei a dona Nena na sala. Inclusive, nós, professoras, tivemos aulinhas com a dona Nena. E ela não abria a mão. Não. Nossa, podia estar um terremoto aqui acontecendo. Dona Nina, não dá. Não quero saber. Nós parávamos para a aulinha dela. Então, como a Elô falou, esse era o nosso processo seletivo, era isso. Então, realmente começou aí. E como eu entrei em sala de aula? Quando eu estava no último ano de pedagogia, eu ia para o 4º ano de pedagogia, uma professora também daqui da casa saiu, e na época a diretora Elzinha falou, Gisele, 4º ano de pedagogia, o 4º ano. E aí foi onde eu entrei. A minha primeira turma, inclusive, foi a turma que foi na época da Rosana Lavardi, que foi a coordenadora, eu ia dar aula para a filha dela. E aí ela virou para mim e disse, eu confio minha filha em tuas mãos. Então aí já foi o pontapé inicial e aí desde então são 30 anos de colégio. E agora você está no 5º ano. Agora eu estou no 5º ano, mas passei por todos os... Exatamente, por todos os anos. E você, Rose, como que você entrou aqui no Estoco? Então, eu entrei em 95. Eu já trabalhava em uma escola e por intermédio de uma professora, né, que era Cida Dente, professora de matemática do Estoco, ela chegou e falou assim, Rosana, estão precisando, né, vai ter um processo seletivo, você não quer participar no Estoco? E no primeiro momento, né, Estoco, eu falei, nossa, Cida, que alegria, né? Mas ao mesmo tempo aquele frio na barriga, não é? Porque quando eu passava aqui em frente ao Estoco, eu acho que assim, já era algo mágico. Eu sempre me encantei pela escola. Aí eu vim no processo seletivo com a Elzinha, né, a nossa diretora, e passei nesse processo seletivo.
E no final de 94 eu participei das aulas com as professoras, porque também uma professora ia se aposentar e ia sair. E aí eu fiquei e estou aqui até hoje. Tive o prazer e o privilégio de ter Elô, né, como coordenadora, sempre, como a Simone falou muito bem, uma lady, passando os conhecimentos. E agora temos a Simone aí, né, que pegou esse bastão também com muito afeto, muita garra, muita parceria. E eu estou aqui assim, muitas emoções, passamos por tudo. Quando eu iniciei, tinha até, vocês vão lembrar, o primeiro livro. Então, a festa do primeiro livro. Tinha a festa do primeiro livro. Era um evento na escola. Maravilhoso. Um evento maravilhoso, não é, Elô? Sim. E as famílias ficavam encantadas, e os alunos também. Imagina um teatro. Eu vi assim essa festa, era um espetáculo. E a nossa diretora, ela sempre muito empolgada, né, meninas? Sim. Não faltava, não faltava nem a tocha, jamais, com aquele fogo, a pira, aquela energia. E chegou um ponto que isso marcou muito a minha vida aqui dentro do Estoco. Tiveram a ideia de fazer a fada um dia da festa do primeiro livro. E qual era o livro? A festa do primeiro livro era o primeiro livro das crianças. Sabe, de leitura, era a entrega deles. Quando a casa, né, formalizava a alfabetização. Isso. Ah, entendi. E aí vocês davam como presente um livro para essas crianças? Não, as crianças faziam o livro. Elas escreviam, era dele. O meu primeiro livro. E a partir da criatividade deles, a história que eles escreviam. Sim. Ai, Riquíssimo. Muito bom o trabalho, né? E aí fomos de fada, eu e mais uma pro no meio da quadra. Menina, imagina. E as crianças, aquele brilho no olhar, né? Porque eu acho que a educação tem muito isso. Porque a nossa função como educadores é você passar o conhecimento, mas também ter eles aqui no afeto. Sim. Não é? Próximos. E nós, eu acho que até aqui fizemos bem, né? Essa nossa trajetória. Então eu tenho momentos assim riquíssimos do Estoco. Tive aula com a dona Nena também, e ela era assim uma lady, né? Sempre muito atenciosa, olhava a nossa letra, com muito rigor e atenção. Um dia vocês olham a dos alunos com esse mesmo rigor e atenção. Tentamos, né? E assim, mas o conhecimento foi passado, eu acho que muito bem. A dona Nena, ela ficava mais aqui do que a dona Alcina. A dona Alcina ficava mais no estoquinho. Isso. E a dona Nena, eu conversava muito com a dona Nena, porque para ela eu cheguei no estoco para, vamos dizer, modernizar. Não é isso, mas para ela, né, seria modernizar, e entre parênteses, modernizar. Mas modernizar, porque não era comum ter coordenadora de escola. Não tinha coordenadora. A escola era assim, ela era muito querida na cidade, muito estimada mesmo, respeitada, mas a dona Alzira achava que ela, com tudo isso que ela passava, que o Estoco passava, tinha poucos alunos. Então ela queria mais alunos, né? Então, vamos dizer, eu vim para tentar isso com elas, né? Com a mantenedora e tal. E quando a Elzinha passou, a diretora, a Elzinha pegava o microfone e aí a dona Nena, nós ficávamos olhando o que estava acontecendo, né? Porque participávamos de toda a armação da coisa. A dona Nena encostava em mim e falava assim: Elô, a Alzira e a Elzinha são palco. Nós duas somos bastidores. Mas é bastidor forte. Bastidor faz espetáculo, né? Super orgulhosa. Nossa, não esqueço isso. Sim, Bastidor faz espetáculo. Sem eles nada acontece. E é bem interessante, né, Elô, falando isso, que se a gente pensa hoje, né, falar de socioemocional, né, de metodologias ativas, é algo que a gente estuda hoje na educação, mas se a gente voltar, então a gente já tinha isso no Estoco, né? Então esse cuidado, né, projeto de valores, projetos de literatura. A Elô falou da Cristina Maranhão, eu lembrei do Sei Que Já Sei. Sei Que Já Sei. Então hoje, né, tudo que então, se você olhar lá atrás, então o quanto lá atrás o Estoco já tinha, né, uma visão de futuro, olhar mais carinhoso, um olhar mais, tanto que ele se mantém, né?
Passamos por várias questões, mas é uma escola de 70 anos que se mantém forte e que tem essa característica que quem nos procura sim uma escola que pensa na formação integral do aluno, não só aquela escola conteudista. Então, se a gente quantos projetos Sim. a gente fez, Desde né? a entrada, né? Desde a entrada, a música A do música mês, uma palavra, uma sempre tinha um palavra. tema, uma palavra. O que era isso, a música do mês? Então escolhia-se uma música, Ah. né? Pegava-se normalmente uma música infantil e nós trabalhávamos essa música então eles cantavam, eles não entravam direto para a sala. Eles ficavam na quadra coberta, e aí tinha a música, e aí nós cantávamos com eles. Sempre tinha alguma palavra de alguma professora nesse bom dia. Sempre que tinha legal. alguma coisa. E aí, então, é como a Simone falou, não tinha o tema, projeto socioemocional. Não. Hoje em dia você já dá essas Mas disciplinas. nós sempre trabalhamos essa questão do valor, do respeito ao outro, do respeito às diferenças. Sempre foi Sim. muito trabalhado aqui. E é muito interessante quando você encontra esses alunos, moços, moças, Isso. pais de família e os pais deles. É isso que eles É falam. gratificante. O Estocco passava valores, a gente reconhecia, a gente via isso nos filhos da gente. Então, eu encontro aluno que era danado, que a mãe estava sempre aqui, que ele estava sempre comigo, e abraça e agradece. Eu falo, nossa, achei que ele tinha raiva de mim. São marcas Mas positivas, né? porque era tudo feito com muito respeito, com muito amor, né? Muito. Você mostrar para eles que aquilo é para o bem, né? É. Você falou de encontrar e abraçar, né? Eu saindo do hospital e encontrei um aluno, já cirurgião. Ele olhou para mim e falou, Pro! Aí eu olhei para ele veio, me abraçou e falou, eu dei certo. Porque como a Elô falou, danadinho, né? E então isso nos deixa muito felizes, né? Você vê que essa sementinha é plantada aqui, né? Mas que isso vai perdurando, né? Então isso é muito gostoso. Os pais contam dos motivos Sim. que faziam com que eles viessem procurar o Estocco. E são esses os motivos. Exatamente. E agora eles voltam com os filhos, filhos, né? Quantos sim. no corredor, né, Simone, voltam para colocar os filhos, começam lá no estoquinho e vêm para nós. Então, eu acho que isso é toda uma confiança, né? Assim, Inclusive o maior pessoas para tesouro quem a gente é. deu aula, Sim. hoje a gente está tendo a oportunidade de cuidar do filho, né? De um ex-aluno. Bom, né? Não sei. Assim, Nossa, passa muito muito rápido, rápido, né? muito rápido. vovós. Não é? Passa muito rápido. As vovós, né? E como que vocês fazem para se adaptar? Porque a educação ela passou por diversas transformações ao longo do tempo, né? A maneira como os professores entram em sala de aula. Como que vocês conseguem enxergar isso? Tentando trazer a tradição, mas ao mesmo tempo modernidade para dentro da sala de aula, assim. Não sei se a pergunta ficou muito clara. Sim, ficou claro. Eu acho assim, o educador ele nunca para, né? Em nenhum momento. Ele tem que estar sempre se atualizando, se aperfeiçoando e até mesmo com a nova geração, com todos os alunos que chegam até nós, né? Então você não pode parar no tempo. Vivendo junto. Vivendo junto, construindo junto. Até mesmo quando se comenta de projetos, o projeto você constrói com o aluno e com o estudante. Então eu acho que esse é o papel, né, fundamental aqui do educador. E nós passamos aquele processo tão difícil que foi da pandemia, não é? Sim. Quantos professores tiveram ali que se reinventaram? Né? Como foi esse processo para vocês? Olha, em particular, bem difícil, porque o educador, ele quer presença, ele quer sentir o estudante, né? Então ali, aquela tela, aquele computador, era muito triste, foi um momento muito difícil. Só que ali você também tinha que ficar forte para passar todo ali, não só conhecimento, mas sim aquela troca naquele momento tão delicado que todas as famílias estavam passando, não é? E, como você falou, e se reinventar, né? Coisas novas, porque você tinha que passar e a troca ali era muito grande. Porque a todo momento não era só o estudante, você tinha ali uma plateia, né? As famílias às vezes até interagiam. Não é verdade? Interagiam. Né? Iam interagindo junto, dando palpite. Então foi palpites assim, positivos.
mas foi algo muito marcante. Eu acho que Desafiador. desafiador na vida de todos os educadores, não é? É um desafio Muito, constante. imagino Educação que é um sim. desafio constante, né? É. Hoje você não tem uma sala homogênea, longe disso, Imagina. né? Então hoje você se reinventa todos os dias. E todos os dias eles trazem muitas informações, Sim. né? O estudante hoje ele é sedento demais, demais. Nós temos hoje a tecnologia que, né, eles trazem isso, E vocês né? acham que isso é um grande Então, assim, benefício? nós temos que ponderar, Certo. né? Porque, assim, nós temos que mostrar o lado positivo e mostrar também os riscos, porque há, né? Então, o Estoco, por exemplo, nós temos, né, o uso hoje da tecnologia, eles podem trazer o dispositivo, mas o tempo todo você tem que mostrar para o estudante que isso é para benefício, né? Então, você tem que mostrar, mesmo porque hoje os textos dos livros nos trazem, né, essas questões. Hoje o cyberbullying está aí, não é somente o bullying, agora é o cyberbullying, então são assuntos assim que o tempo todo você tem que estar. E como que vocês acham que a dona Uzília e a dona Nena lidariam com essa situação desse mundo tecnológico? Como que vocês acham que isso seria visto Eu hoje em penso dia? assim, né? Se eu pudesse imaginar, elas foram mulheres inovadoras no tempo delas. Então, se nós pensarmos, né, Dona Alzira, né, na trajetória de vida dela, ela já se destacou lá. Então, assim como para nós, né, todo esse novo é um desafio, creio que seria para elas, mas eu acredito que elas se reinventariam, porque certeza. naquele momento Verdade. elas foram mulheres inovadoras. No momento em que mulher só ficava dentro de casa, cuidando dos filhos, não estudava, tanto que ela foi estudar depois de um tempo, né? Então você vê, se a gente pensar nisso, né? Lá, então ela quebrou o paradigma lá atrás, né? Dona Nena também, né? Sim, Então, sim. de buscar, porque tanto uma quanto a outra, elas eram muito cultas, né? E a gente não tinha internet, né? A gente não tinha onde que você pega. Então elas eram muito cultas, elas sabiam falar, pessoas finas também, né? E vinham de uma família que também construiu, né? Então eu creio, se a gente pudesse trazê-las para cá, talvez algumas coisas iriam assustar, como em alguns momentos também Sim, nos assustam, sim. mas eu creio que elas, né? Porque se a gente pensar lá atrás, elas foram mulheres que quebraram paradigmas. Nossa, vocês falam delas com muito assim, Com muito, vigor, é, né? muito Vocês carinho. realmente eram muito admiradas por elas. Fiquei mais curiosa, assim, vocês têm alguma história muito marcante com as duas? Algo que vocês acham que vale a pena contar aqui? Olha, eu posso contar quando eu fui contratada. Ah, É uma história assim. Como estagiária? Não, na verdade, como professora. Elas eram muito rígidas, né, muito, né, mas assim, procuravam, na medida do possível, serem justas, mas muito exigentes, muito rígidas. E eu me lembro que eu já tinha assumido a sala, porque a professora deixou a aula e tinha que continuar. E aí eu fui para uma entrevista com a dona Nena. Eu era, né, jovem, ainda sou, né, mas era jovem. E aí, a dona Nena, me fale de você, né? Então eu comecei a contar o que eu estudava, o que eu tinha feito, o que eu tinha feito em outra escola. E ela ali, né, com aqueles olhos dela ali, muito azuis, né? Ali me olhando, aí ela olhou pra mim e falou assim: isso que você falou é importante, mas o que de fato vai importar para mim é o que você fizer na minha escola daqui para frente. Aí eu, meu Deus. E no entanto, né, a gente continuou. Mas assim, acho que toda a exigência delas, né, e as pessoas, eu gosto assim de destacar, porque a gente sempre, eu e a Gisele, a gente sempre falou assim, Elô, que cargos, né? Então, você substitui. Então, um dia você foi coordenadora, depois veio a Rosana, veio a Rita, hoje estou eu. Quem sabe amanhã a Gisele, Juliane, enfim. Só que pessoas são insubstituíveis. E nós tivemos a chance de termos pessoas maravilhosas no nosso meio. Algumas continuam, outras nem estão mais entre nós. Então, essas pessoas nos fizeram, né, ser quem nós somos. Eu fui para um outro colégio e a minha grande preocupação, eu fui como coordenadora, cheguei a diretora lá.
a minha grande preocupação quando eu fazia as reuniões, eu falava, ai meu Deus, será que eu vou gostar dessas meninas como eu gosto das meninas do Estoco? Eu tinha essa preocupação, sabe? Porque você tem que gostar, né? Porque isso nos unia, a gente sabia, a gente olhava, sabia, não precisava falar não, né? Eu já sabia o que estava acontecendo. E eu tinha uma grande preocupação. Eu gostei dela. Não tanto Não tanto da gente, né? Mas eu tinha uma preocupação, porque eu gostava tanto delas aqui, né? Elas eram minhas filhas, minhas coordenadas. E eu tinha que gostar das outras também, para fazer um bom trabalho. Porque era isso que, esse afeto todo, essa responsabilidade de uma com a outra, que fazia o trabalho ir para frente, progredir, né? Então, E é muito interessante isso que você fala, Elô, porque as meninas novas que entram, a primeira coisa que elas destacam é o acolhimento. É o gostar de ficar no ambiente conosco. Esse acolhimento porque assim, para quem chega não é fácil, né? Não é fácil. Então assim, você chegou numa escola onde você nunca trabalhou, e agora? O que eu faço? Como vai ser? Então as meninas que entraram, elas falam disso, né? Desse acolhimento que não é em qualquer lugar que você encontra, né? De você receber Olhar, né? A sua parceira de ano. Então isso, tanto é que quando a gente, por exemplo, esse é o meu segundo ano no 5º ano, eu venho de 4º ano, muitos anos, né? E a convite da minha coordenadora, que foi aos pouquinhos investigando, e aí eu brinco dessa questão do vínculo, né? Com as meninas que você trabalhava e agora com as novas companheiras de ano. E aí eu brinquei com ela, eu falei assim, olha, você acabou sendo minha companheira de ano, porque língua portuguesa, eu falo, às vezes eu quero fazer uma troca, Simone, você é minha companheira. Porque é isso, é a questão do vínculo. Então isso marca muito, isso fica muito, né? Bom, chegando agora para o final, eu queria saber se vocês têm alguma mensagem para dar aí para essas futuras gerações, né? Vocês que falaram tanto de honrar o passado e das boas-vindas para o presente, eu queria saber o que vocês têm para dizer para essa nova geração que está vindo, tanto de estudantes quanto de professoras, para pessoas que querem embarcar, né, nessa onda, nessa grande evolução do que é a educação. O que vocês têm para dizer para todas essas pessoas que seguem esse caminho? Fé, força, coragem. Tem muito mais coisa. Mas é que pegou. Mas acho que você pegou no pulo. É verdade. Mas é isso, né, gente? É isso. Perseverança, né? Sempre. Porque, assim como nós chegamos a 30 anos de Colégio Estoco, muitas pessoas desistem também da educação por isso, né? Porque se não tiver aí esse envolvimento, esse amor, essa paixão, realmente não acontece, né? Eu penso que a Elô resumiu mesmo, né? Exatamente. Força e coragem. E não desistir dos sonhos. É isso. Não é? Isso sempre. Acho que a gente conseguiu perceber o papel fundamental do professor, não né? desistir Temos dos aqui alunas, né? Alunas de vida dessas professoras. Muito bonitas as histórias de vocês, achei muito bonito. Gostei. Fico muito feliz pela presença de todas e agradeço muito por terem vindo e ter aceitado participar desse bate-papo. Espero que tenham gostado também. Foi maravilhoso. Uma tarde gostosa. Dá uma saudade gostosa, né? Muita saudade. Né? De reencontrar pessoas, né? A Ju tem trazido tantas pessoas que nós acabamos reencontrando, Delícia, ó. Foi muito bom esse reencontro, né? Porque nós não deixamos de falar, Elô, não é? Vira e mexe, né? Sim, nossa, muitas histórias, né, Gi? A Ruth, a Elzinha, A Marta. você, né? A Marta, a Martinha. Que é como a frase da Né? Dona Nena, não é? Estoqueiros construíram o alicerce e a grandeza do estoco de hoje. Então todas essas pessoas são estoqueiros, que construíram os 70 anos. Né? Sim. E vamos para mais próximos 70. Isso aí. Pra frente. Bom ano falado.
honrando o passado. Isso. Olha que gostoso. Terceiro A gente já tá bom. Menina, levada da breca! Só que você não dá, Obrigada por receber meus presentes. mas eles são que a gente energia boa. Obrigada. Foi meu? O ideal era maior, né? Necessidade de trabalho. Hoje não, né? Ele tem mais coisa que você pode Ai, gente, tô curiosa. Ai, ele é bom. Não, Olha lá, hein? Olha, Sério, vai ficar. 17. Agora é a parte dos netos, né? Meu neto vai fazer jornalismo também.